Coloque tudo de volta no carrinho dela. A operadora de caixa congelou. Sophia Bennet virou-se devagar em direção à voz grave atrás dela. Um homem alto estava parado a alguns metros de distância, num terno cinza chumbo, que provavelmente custava mais do que tudo o que ela possuía. Ombros largos, cabelo escuro, um rosto esculpido em linhas calmas e perigosas. 2 homens de terno esperavam atrás dele. Sophia não fazia ideia de quem ele era. Não fazia ideia de que as pessoas em São Paulo baixavam a voz quando diziam o nome dele. Dante Moretti, o chefe de máfia mais temido da cidade. E naquele momento, a atenção dele estava fixa no pote de fórmula infantil em cima do balcão de trocas. "Desculpa?", perguntou Sophia. O olhar de Dante passou da fórmula para as fraldas ao lado, depois para a pequena sacola de compras que ela havia relutantemente acrescentado à pilha. "Nada será devolvido", disse ele. Sophia apertou o abraço ao redor do bebê que chorava contra o peito dela. "Eu não te pedi para comprar nada." Dante olhou para ela, dessa vez realmente olhou, para a bela mulher plus size, vestindo uma camiseta azul desbotada e surrada, com pequenos rasgos perto dos ombros e da barra, combinada com uma calça preta barata. Para o cansaço debaixo dos olhos dela, para o jeito como o cabelo escuro tinha sido preso às pressas num coque desalinhado, para o jeito como ela continuava balançando o bebê gentilmente, mesmo com as próprias mãos tremendo, a operadora limpou a garganta, nervosa. "Senhor, ela só estava tentando." Eu ouvi. Dante tinha ouvido tudo. Ele tinha ouvido Sophia perguntar quanto ela receberia pela fórmula fechada. Ele tinha ouvido a operadora dizer que não seria suficiente. Depois, ele tinha visto Sophia colocar as fraldas no balcão, os lenços umedecidos, um pão, 2 latas de sopa e, por fim, a comida congelada barata que aparentemente ela tinha comprado para si mesma. Item após item, até que quase nada restasse no carrinho. Mas Dante ainda não tinha se mexido. Não até o bebê começar a chorar mais forte. Sophia tinha abaixado o rosto em direção à menininha e sussurrado algo que claramente não pretendia que mais ninguém ouvisse. "Só me dê mais uma noite, meu amor. A tia Sophia vai dar um jeito." Tia. Aquela única palavra tinha prendido a atenção de Dante. Agora Sophia encarava o estranho parado diante dela. "Eu agradeço o que o senhor está tentando fazer", disse ela baixinho. "Mas eu não aceito dinheiro de gente que eu não conheço." Algo parecido com diversão tocou a expressão de Dante. A maioria das pessoas teria olhado para ele uma vez e aceitado qualquer coisa que ele oferecesse. Aquela mulher parecia pronta para discutir. "Eu não estou te dando dinheiro. Então o que o senhor está fazendo?" Dante olhou para a operadora. "Passa tudo de novo." Os olhos de Sophia se arregalaram. "Não." A operadora hesitou. Dante olhou de volta para Sophia. "Não. Eu disse que não quero a sua caridade." Os 2 homens atrás de Dante trocaram um olhar. Pouquíssimas pessoas diziam não a Dante Moretti. Quase ninguém dizia 2 vezes. Mas em vez de raiva, Dante a estudou com um interesse crescente. Sophia ajeitou o bebê mais alto contra o peito. "Eu dou conta disso." Os olhos de Dante desceram brevemente para o carrinho quase vazio, depois voltaram ao rosto dela. "Você está devolvendo comida que precisa. Isso é problema meu. Para comprar outra coisa." Sophia não disse nada. Dante notou a sacola de farmácia saindo pela metade da bolsa dela. Foi então que ele entendeu. Remédio. Ela não estava devolvendo a fórmula infantil porque a criança não precisava. Ela estava escolhendo entre alimentar o bebê e comprar remédio. A mandíbula de Dante travou. Antes que ele pudesse falar, o celular de Sophia tocou. Ela olhou para a tela. Fosse qual fosse o nome que apareceu ali, ele drenou a pouca cor que restava no rosto dela. Ela atendeu. "Alô." Silêncio. Depois os ombros dela se enrijeceram. "Eu falei que estou tentando." Outra pausa. "Eu consigo te dar uma parte amanhã." Dante observou a expressão dela desmoronar. "Não, por favor. O senhor não pode fazer isso. Eu estou com um bebê comigo." A voz do outro lado ficou alta o suficiente para que até Dante conseguisse ouvir fragmentos. "Despejo hoje à noite. Dinheiro." Sophia se virou, humilhada. "Eu só preciso de mais 2 dias." A ligação terminou. Por vários segundos, ela simplesmente ficou ali parada. Depois fechou os olhos.
O bebê voltou a chorar. Sofia beijou a testa da criança. Tá tudo bem, sussurrou, embora claramente não acreditasse nisso. Foi nesse momento que Dante Moretti tomou uma decisão. Uma decisão que iria surpreender todo mundo parado ao redor daquele balcão de supermercado. Ele enfiou a mão dentro do paletó e tirou o celular. Um dos homens dele se aproximou imediatamente. Chefe, Dante nunca desviou os olhos de Sofia. Descubra quem é o dono do prédio dela. A cabeça de Sofia se ergueu de repente. O quê? A expressão de Dante permaneceu perfeitamente calma. O homem dele já estava digitando. Sofia deu um passo em direção a ele. Quem é você? Dante olhou para o bebê chorando nos braços dela, depois de volta para Sofia. Você vai saber logo. O que nenhum dos dois sabia era que, em poucas horas, Dante descobriria que os problemas financeiros de Sophia Bennett não eram um acidente. Alguém estava vigiando ela. Alguém queria o bebê. E quando Dante descobrisse de quem exatamente era a criança que Sofia protegia, comprar algumas compras seria a menor coisa que ele faria por ela. 20 minutos antes, Sophia Bennett tinha entrado no supermercado com um único objetivo: fazer R$ 43, render até sexta-feira. Ela tinha ficado parada logo depois das portas automáticas, um braço sustentando o bebê, enquanto o outro segurava o celular. O aplicativo do banco mostrava o mesmo número de antes, R$ 11,37. Sofia encarou a tela, depois atualizou. Uma vez, 2 vezes, nada mudou. Ela engoliu em seco e travou o celular. Tá bom, sussurrou. A gente dá um jeito com R$ 11. O bebê fez um pequeno barulho contra o peito dela. Sofia olhou para baixo. Lily, de 3 meses, encarou-a de volta com grandes olhos castanhos. Sofia forçou um sorriso. Não olha para mim assim. Sua tia é um gênio das finanças. Lily piscou. Sofia quase riu. Quase. 3 meses atrás, ela teria achado impossível imaginar aquela situação. Sofia nunca tinha sido rica, mas vivia confortável. Ela trabalhava como coordenadora administrativa numa pequena empresa de arquitetura no centro de São Paulo. Tinha um apartamento modesto, uma pequena reserva, plano de saúde. Pagava as contas em dia. Fazia compras sem checar o saldo antes. Depois a irmã mais nova, Natalie, desapareceu. Sem aviso, sem despedida, apenas uma ligação desesperada numa noite chuvosa, pedindo para Sofia ficar com Lily durante a noite. Natalie nunca voltou. De manhã, o celular dela estava desligado. Até o final da semana, Sofia tinha registrado um boletim de desaparecimento. Até o final do mês, Sofia tinha parado de dormir direito. E até o 3º mês, cada centavo que ela tinha guardado já tinha acabado. Só a creche quase tinha acabado com ela. Depois Lily ficou doente. Depois Sofia faltou ao trabalho. Depois ela perdeu o emprego. Um desastre atrás do outro. Até que a mulher que antes fazia planilhas para cada gasto estava calculando, debaixo das luzes fluorescentes, se conseguia pagar um pão. Sofia empurrou o carrinho devagar em direção ao corredor de bebês. A camiseta azul desbotada pendia frouxa ao redor da figura cheia e macia dela. Pequenos rasgos visíveis perto de um ombro e ao longo da barra. Aquela camiseta tinha sido de Natalie. Era por isso que Sofia não tinha jogado fora. A calça preta era velha, mas limpa, e os cachos escuros tinham sido presos num coque desalinhado antes de ela sair do apartamento. Ela sabia como estava parecendo, exausta, sem dinheiro, a um contratempo de desmoronar. Mas Lily não se importava. Lily só sabia que sempre que chorava, a tia Sofia vinha. E enquanto Sofia conseguisse dar conta disso, seria suficiente. Ela parou em frente à fórmula. O estômago dela se apertou. A marca que Lily tolerava melhor estava na prateleira do meio. Sofia esticou a mão, depois olhou o preço. Fechou os olhos. É claro, ela já tinha um pote fechado em casa. Tinha comprado 2 dias antes de a farmácia ligar. O remédio que Lily precisava não era totalmente coberto. R$ 36. Sofia tinha passado a manhã tentando de tudo. Um parcelamento, um cartão de crédito já estourado, ligar para uma antiga colega de trabalho que devia dinheiro a ela. Nada, o que deixava apenas uma opção. Devolver a fórmula fechada que ela tinha comprado antes. Usar o reembolso para o remédio de Lily,
Depois resolver amanhã. Amanhã. Sofia odiava aquela palavra. Agora, amanhã tinha se tornado o lugar onde ela guardava todos os problemas que não conseguia resolver hoje. Ela virou o carrinho em direção ao atendimento ao cliente. Não percebeu a SUV preta entrando no estacionamento lá fora, e certamente não percebeu os outros 2 veículos que pararam atrás dela. A porta de trás abriu. Dante Moretti desceu. Aos 36 anos, Dante possuía o tipo de riqueza que tornava os preços sem sentido. Ele não checava saldo bancário. Não esperava dia de pagamento. Era dono de prédios em que nunca tinha entrado, empresas cujos funcionários nunca o conheceriam e casas em cidades que visitava talvez uma vez a cada 2 anos. Mas dinheiro era a coisa menos interessante nele. Em certas partes de São Paulo, o sobrenome dele encerrava discussões. Homens que riam em tribunais paravam de rir quando Dante entrava. Políticos retornavam as ligações dele. Donos de negócios reconsideravam contratos ao descobrir que uma empresa Moretti estava do outro lado, e homens que o traíam raramente tinham a chance de errar 2 vezes. Dante tinha herdado um império construído sobre o medo. Depois o tinha tornado maior, mais limpo, mais perigoso. Mas o poder tinha vindo com uma consequência peculiar. Dante quase nunca estava sozinho, e mesmo assim, tinha passado anos se sentindo exatamente assim. Sempre havia seguranças na porta, homens na mesa, funcionários esperando instruções, mulheres ansiosas pela atenção dele. Mas poucas pessoas falavam com Dante Moretti sem querer algo. Dinheiro, proteção, status. O medo o tinha tornado poderoso e tinha tornado a conexão humana quase impossível. Dante entrou no supermercado com 2 seguranças alguns passos atrás dele. Ele não estava ali pelas compras. Um dos restaurantes da família Moretti nas redondezas tinha tido um problema com fornecimento. E Dante tinha acabado de sair de uma reunião desagradável com o distribuidor responsável. O motorista tinha parado porque Dante queria um café antes da próxima reunião. 5 minutos. Era tudo que ele pretendia ficar ali dentro. Então ele ouviu uma mulher dizer: "Você pode checar de novo?" Dante continuou andando. A operadora respondeu: "Eu já chequei, senhora. Esse é o reembolso máximo. 28,066 sim. Sim." Uma pausa. Depois a voz baixa da mulher voltou. "Tá bom." Algo no jeito como ela disse aquilo fez Dante olhar. Ele viu Sofia. Ela estava parada no balcão de trocas segurando um bebê num dos lados do peito. Um pote fechado de fórmula estava entre ela e a operadora. Dante desacelerou. Um dos seguranças quase esbarrou nele. "Chefe." Dante ergueu um dedo. "Silêncio." Ele observou. Sofia olhou para a fórmula. "Quanto custa o antibiótico mesmo?" perguntou. A operadora piscou. "Desculpa?" Sofia pareceu perceber que tinha falado alto. "Nada." Ela pegou no carrinho de compras de novo. Um pacote de fraldas saiu em seguida. "Dá para devolver esses 2?" A operadora checou o cupom. "Dá." Sofia colocou ao lado da fórmula. Depois os lenços umedecidos. As sobrancelhas de Dante se franziram. A operadora deu a ela um olhar de compaixão. "Sabe, você não precisa devolver tudo de uma vez." Sofia sorriu fracamente. "Tá tudo bem." Não estava tudo bem. Dante conseguia ver isso a 5 metros de distância. Ela começou a tirar as compras, pão, sopa, um pequeno pacote de leite, uma refeição congelada. Dante observou a pilha crescer. A atenção dele mudou para o bebê. A menininha começou a se agitar. Sofia esqueceu a operadora imediatamente. "Ai, meu amor." Ela a balançou gentilmente. "Eu sei." O choro ficou mais alto. Sofia beijou a testa dela. "Só me dê mais uma noite, meu amor. A tia Sofia vai dar um jeito." O olhar de Dante afiou. "Tia, não, mãe." Algo naquilo o interessou, mas não o suficiente para fazê-lo interferir. Ainda não. Dante Moretti tinha passado a vida inteira aprendendo que se meter no problema de outra pessoa geralmente significava herdá-lo. Então Sofia colocou a mão no carrinho de novo. Não sobrava nada além de uma garrafa de água. Ela olhou para aquilo por vários segundos. Depois colocou no balcão também. Dante encarou. Ela estava devolvendo tudo. Não só o que o bebê precisava, a própria comida dela, a própria água dela, tudo. E, mesmo assim, ela continuava confortando a criança. Algo desconhecido,
apertou dentro do peito dele. Ele deu um passo à frente, colocou tudo de volta no carrinho dela. A operadora congelou. Sofia se virou, e o momento de minutos antes se desenrolou exatamente como tinha começado. Só que agora, Dante entendia por que tinha falado. O que ele não entendia era porque não conseguia simplesmente ir embora depois disso. A ligação de Sofia tinha terminado. Ela ficou ali segurando Lily, humilhação queimando pelo rosto, depois de implorar por mais 2 dias a quem quer que estivesse do outro lado. Dante já tinha dado a ordem. Descubra quem é o dono do prédio dela. Seu braço direito, Luca, tirou o celular. Sofia encarou Dante. O senhor não pode fazer isso. A sobrancelha de Dante se ergueu. Fazer o quê? O que quer que esteja planejando. Você não sabe o que estou planejando. Exatamente. Esse é o problema. Luca abaixou o olhar, escondendo o começo de um sorriso. Dante notou. Ele lidaria com isso depois. Sofia deu um passo mais perto. Teve que inclinar a cabeça para encarar os olhos de Dante. Eu não sei quem o senhor é, mas eu não preciso de alguém se metendo na minha vida porque me viu tendo um dia ruim. Um dia ruim. A expressão dela endureceu. Sim. Dante olhou para a montanha de itens devolvidos, depois para a sacola de farmácia, depois para Lily. Sofia seguiu o olhar dele. O constrangimento dela imediatamente virou defesa. Ela está bem cuidada. Eu não disse o contrário. O senhor estava pensando isso. Não. Sofia hesitou. A voz de Dante baixou. Eu estava pensando que você tem cuidado de todo mundo, menos de você mesma. Aquilo a silenciou. Pela primeira vez, um pouco da briga saiu do rosto de Sofia. Ela desviou o olhar. Dante se virou para a operadora. Quanto? Sofia protestou imediatamente. Não. Dante ignorou. A operadora olhou entre os dois. Por tudo. Tudo. O que ela devolveu e o que mais estava no carrinho originalmente. Dante. Ele olhou para Sofia. Ela congelou. Não tinha percebido que ouvira Luca usar o primeiro nome dele. Dante tirou um cartão preto. Sofia balançou a cabeça. Eu não consigo pagar de volta. Eu não pedi isso. Então é caridade. Não. O que o senhor chamaria isso então? Dante considerou por um momento. Um transtorno. Sofia o encarou. Para quem? Pro senhor? Porque aparentemente eu não vou sair dessa loja até você parar de discutir. Luca tossiu no punho. A boca de Sofia se contorceu. Por um segundo fugaz, Dante achou que ela fosse sorrir. Ela não sorriu, mas chegou perto. A operadora começou a passar tudo de novo. O celular de Dante vibrou. Luca olhou para a própria tela primeiro. A expressão dele mudou. Foi sutil. A maioria das pessoas não teria notado. Dante notou. O quê? Luca se aproximou. Achei o prédio. Luca baixou a voz. O nome do proprietário é Raimundo Cole, pequeno investidor imobiliário, dono de 6 prédios na Zona Sul. Compra o dela. A cabeça de Sofia virou de repente em direção a ele. O que o senhor acabou de dizer? Dante não respondeu. Luca, porém, não tinha terminado. Chefe, tem mais uma coisa. Dante olhou para ele. Luca virou o celular para que só Dante conseguisse ver. O Cole protocolou o processo de despejo contra a senhorita Bennet ontem. A expressão de Dante endureceu. Sofia ouviu o suficiente. Sim, porque eu estou atrasada com o aluguel. Não é uma conspiração. Luca olhou para Dante de novo. Essa não é a parte estranha. Sofia ficou imóvel. Os olhos de Dante se estreitaram. Qual é? Luca tocou na tela. O aluguel dela já tinha sido pago. Silêncio. Sofia o encarou. O quê? 3 meses. Luca continuou. Pagos adiantados. Sofia deu uma risada nervosa. Não, isso é impossível. Luca não sorriu. O pagamento caiu há 12 semanas. Sofia ajeitou Lily contra o peito. Vocês têm o apartamento errado. Luca leu na tela. Apartamento 3C. Sofia Bennet. A cor sumiu do rosto dela. Dante observava com atenção. Você não fez esse pagamento. Não. Foi a minha irmã. Os olhos de Sofia dispararam em direção a ele. Dante viu medo imediatamente. Não tristeza. Medo. Como o senhor sabe que eu tenho uma irmã? Você se chamou de tia. Sofia relaxou só um pouco. Minha irmã está desaparecida. A expressão de Dante mudou. Há quanto tempo?
3 meses. O tempo bateu instantaneamente. 3 meses de aluguel pagos há 12 semanas. Dante olhou para Luca. Luca tinha chegado à mesma conclusão. Alguém tinha pago o aluguel de Sofia por volta da mesma época em que a irmã dela desapareceu. E agora o proprietário estava fingindo que aquele pagamento não existia. Quem pagou? Perguntou Dante. Luca rolou a tela, depois parou. Pela primeira vez desde que tinha entrado no supermercado, Dante viu surpresa genuína no rosto do braço direito dele. Isso é interessante. O quê? O pagamento não veio de uma conta pessoal. Sofia se aproximou apesar de si mesma. Então de onde veio? Luca olhou direto para Dante. Uma empresa de fachada. O rosto de Dante ficou ilegível. Que empresa? Luca mostrou a tela a ele. Dante leu o nome uma vez, depois de novo. O calor sumiu dos olhos dele. Ele conhecia aquela empresa. Sabia exatamente quem a controlava. E aquilo significava que Sophia Bennet não era simplesmente uma mulher sem dinheiro que ele tinha, por acaso, notado num supermercado. Ela tinha, de algum jeito, vagado para dentro de um mundo que nem sabia que existia. Dante olhou devagar para Lily. O bebê tinha parado de chorar. Descansava tranquila contra o peito de Sofia. Um punhinho enrolado no tecido rasgado da camiseta azul da tia. Dante a encarou por vários segundos. Depois olhou para Sofia. A sua irmã, disse baixinho. Qual era o nome dela? Sophia hesitou. Natalie Bennet. Dante sentiu algo frio se instalar no estômago. Ele conhecia aquele nome também. E de repente, a fórmula infantil não importava mais. Quando Sofia chegou ao prédio dela, as compras que Dante tinha pago pareciam mais pesadas do que deveriam. Não por causa das sacolas, por causa do homem que as tinha comprado. Dante Moretti. Ela tinha pesquisado o nome dele no fundo do táxi e imediatamente se arrependido. Empresário, bilionário, filantropo, e por baixo disso, sussurros, conexões, crime organizado. Sofia tinha fechado a busca antes do segundo artigo. Agora ela estava parada do lado de fora do prédio com Lily dormindo contra o peito, e um único pensamento se repetindo na cabeça. Por que um homem como Dante Moretti se importaria se ela fosse despejada? Ela destrancou a porta da frente. O corredor tinha um leve cheiro de tinta velha e calefação. O apartamento dela ficava no 3º andar. Pequeno, limpo, quase sem mobília. Um sofá de segunda mão, uma mesa de jantar estreita, um berço espremido no canto do quarto. Nenhum luxo, nenhuma reserva secreta de dinheiro, nada que explicasse por que alguém aparentemente tinha pago 3 meses do aluguel dela. Sofia tinha acabado de colocar Lily para dormir quando alguém bateu. Ela congelou. 3 batidas lentas. Não era o síndico. Ele martelava a porta. Sofia se moveu com cuidado em direção ao olho mágico. O estômago dela despencou. Dante. 2 homens estavam atrás dele. Ela abriu a porta só alguns centímetros. O senhor me seguiu. Dante olhou para ela. Eu vim ver o prédio. O senhor já pagou as minhas compras. Isso foi suficiente. Eu comprei mais do que suas compras. Sofia estreitou os olhos. O que isso significa? Dante olhou pelo corredor. Posso entrar? Não. Uma pausa leve. Depois Dante quase sorriu. Sofia percebeu. Isso te dá graça? Não. Você parece que dá. Eu não estou acostumado a ficar parado em corredores. Se acostume. Um dos homens atrás de Dante tossiu para esconder uma risada. Dante o ignorou. Sofia, o seu síndico não é mais dono desse prédio. Ela o encarou. O quê? Eu comprei. Silêncio. Sofia abriu a porta mais devagar. O senhor fez o quê? O tom de Dante permaneceu calmo. Eu comprei o prédio. O senhor não pode simplesmente comprar um prédio de apartamentos porque ouviu alguém sendo ameaçado. Eu posso. Não é essa a questão. Isso resolveu o problema. Não. Isso criou um problema muito maior. Sofia o encarou como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Dante olhou para além dela. A atenção dele mudou. Alguma coisa dentro do apartamento tinha chamado a atenção dele. Um envelope cor de creme estava sobre a pequena mesa perto do berço. Nada nele parecia incomum, exceto pelo símbolo gravado no canto. A expressão de Dante mudou. O calor sumiu instantaneamente. Ele deu um passo à frente. Sofia bloqueou. O quê? Dante apontou.
De onde você tirou esse envelope? Sofia olhou para trás. Isso? Minha irmã deixou. Dante ficou completamente parado. Ele conhecia aquele brasão. Todo mundo no mundo dele conhecia. Pertencia à família Belandi, uma das organizações rivais mais antigas de São Paulo. O olhar de Dante voltou para Sofia. O nome da sua irmã? Sofia hesitou. Natalie. Natalie Bennett. Os olhos dela se estreitaram. Como o senhor sabe o sobrenome dela? Dante não respondeu. Ele entrou no apartamento. Sofia o seguiu imediatamente. Eu não convidei o senhor para entrar. Dante pegou o envelope. Estava vazio, mas o lacre era inconfundível. Belandi. Ele se virou para ela. Quando a sua irmã te deu isso? Na noite em que ela desapareceu. Os olhos de Dante afiaram. Sofia cruzou os braços. Ela me pediu para ficar com Lily durante a noite. Ela deixou o envelope na bolsa de fraldas. E você nunca abriu. Estava vazio. Dante olhou em direção ao berço. Lily dormia tranquila. Depois ele olhou de volta para Sofia. Onde está a mãe da criança? A expressão de Sofia se enrijeceu. Minha irmã. Não foi isso que eu perguntei. Os olhos de Sofia se encheram de algo entre raiva e medo. Ela desapareceu há 3 meses. Dante a estudou. Nenhuma ligação? Não. Nenhuma mensagem? Não. Nenhum contato de jeito nenhum. Sofia balançou a cabeça. Dante olhou de novo para o brasão dos Belandi, depois para Lily. Alguma coisa naquela situação estava errada. Muito errada. E, pela primeira vez desde que tinha visto Sofia parada naquele balcão de supermercado, Dante entendeu uma coisa claramente. A pobreza dela não era a verdadeira história. Era só a superfície. Dante ficou no apartamento de Sofia muito depois de ela querer que ele fosse embora. O envelope dos Belandi tinha mudado tudo. Ele ficou parado perto da janela, enquanto um dos homens dele vasculhava em silêncio o histórico de Natalie Bennett num notebook. Sofia sentou ao lado do berço de Lily, observando os dois. Finalmente, o homem de Dante levantou o olhar. Achei ela. Dante se virou. Natalie Bennett trabalhava como contadora júnior para a importadora Belandi. Sofia franziu a testa. Não, a Natalie trabalhava numa empresa de transporte. Dante olhou para ela. É isso que a importadora Belandi aparenta ser. Sofia entendeu na hora. Aparenta. Dante não respondeu. Não precisava. O rosto dela foi mudando devagar. Não, ela trabalhou lá por quase 2 anos, continuou o homem dele. Depois, 3 meses atrás, ela parou de aparecer. A semana exata em que ela tinha deixado Lily com Sofia. A mandíbula de Dante travou. Verifica as contas da Sofia. Sofia se levantou. De jeito nenhum. Alguém pagou o seu aluguel sem o seu conhecimento. Isso não te dá permissão para investigar minhas finanças. Não, mas isto dá. Dante ergueu o envelope dos Belandi. Antes que Sofia pudesse discutir, o homem dele falou. Chefe. Algo no tom dele silenciou a sala. Ele virou o notebook. Houve tentativas repetidas de acessar a conta bancária da senhorita Bennett nas últimas 8 semanas. Saques pequenos no começo, depois maiores. Sofia encarou a tela. As economias dela. O dinheiro que ela acreditava que estava sumindo entre contas médicas, aluguel e creche. Nem tudo tinha sido gasto. Uma parte tinha sido roubada. A mão dela voou até a boca. Meu Deus! E o despejo? Perguntou Dante. O Cole recebeu pagamentos de outra fonte para pressionar ela a sair do apartamento. Sofia olhou para Dante. Por quê? O olhar de Dante mudou em direção a Lily. Eu acho que alguém quer você desesperada. Um arrepio passou por ela. Por que alguém se importaria se eu tenho dinheiro ou não? Para que, eventualmente, você não tenha mais nada com que protegê-la? Sofia instintivamente se aproximou do berço. Não. Dante deu um passo em direção a ela. Sofia, não. Lily não tem nada a ver com isso. Você não sabe disso. Ela é um bebê, e alguém ligado aos Belandi passou 3 meses garantindo que você perdesse suas economias, sua casa e todas as suas opções. Os olhos de Sofia se encheram de medo. Dante baixou a voz. Eles não estão tentando te matar. Ela o encarou. Então o que estão tentando fazer? Te encurralar. Silêncio. Até que um som fraco veio do corredor. A cabeça de Dante virou instantaneamente. A dos 2 homens dele também.
Uma tábua do assoalho. Depois outra. Alguém estava do lado de fora. Dante se moveu antes que Sofia pudesse reagir. Ele a puxou para longe da porta. Pega a Lily. O quê? Agora? Sofia agarrou o bebê. Um segundo depois, a fechadura estalou. A porta do apartamento voou para dentro. 2 homens mascarados entraram correndo. Não conseguiram dar 3 passos. Os seguranças de Dante os interceptaram. O apartamento explodiu em caos. Sofia recuou para o quarto, agarrando Lily contra o peito, enquanto gritos e móveis derrubados enchiam o pequeno apartamento. Então, um dos invasores se soltou. Ele não estava correndo em direção a Dante. Não estava correndo em direção à janela. Estava vindo direto na direção de Sofia e Lily. Dante viu aquilo. Toda a expressão dele mudou. Ele atravessou a sala e prensou o homem contra a parede antes que ele conseguisse chegar até elas. Quem te mandou? O homem mascarado se debateu. Dante arrancou a máscara dele. Quem te mandou? O homem não disse nada. A voz de Dante ficou terrivelmente calma. Você invadiu a casa dela e estendeu a mão para aquela criança. Sofia nunca tinha visto os olhos de um homem ficarem tão frios. Dante. Ele olhou para ela e instantaneamente algo amoleceu. Sofia estava tremendo. Lily também. Dante entregou o invasor aos homens dele. Levem eles lá para baixo. Os 2 atacantes foram arrastados para fora. Dante se virou de volta para Sofia. Faz uma mala. Ela o encarou. O quê? Você está indo embora? Essa é a minha casa. 2 homens acabaram de invadir a sua casa especificamente para levar a Lily. E onde exatamente o senhor espera que eu vá? Comigo. Sofia deu uma risada incrédula. Eu mal te conheço. Dante deu um passo mais perto. Então aprenda rápido. Alguma coisa naquelas palavras a fez pausar. Quem é você, Dante? Por vários segundos, ele não disse nada. Depois um dos homens capturados gritou do corredor. Você está cometendo um erro, Moretti. Sofia congelou. Moretti. Ela já tinha ouvido aquele nome antes. Todo mundo em São Paulo tinha. Os rumores, os negócios, os homens que sumiam depois de contrariar a família errada. Ela olhou devagar para Dante. Não. Dante sustentou o olhar dela. Dante Moretti. A cor sumiu do rosto de Sofia. O Dante Moretti. Sim. Ela instintivamente apertou os braços ao redor de Lily. A sua máfia. Dante não negou. Sofia encarou o estranho perigoso que tinha comprado as compras dela apenas horas antes. Agora, homens armados estavam parados no corredor dela, esperando as ordens dele. Ela deveria ter ficado apavorada com ele. Uma parte dela estava. Mas quando Lily começou a chorar, Dante olhou em direção ao bebê, não com irritação, mas com preocupação. A voz dele amoleceu. Seja lá no que a sua irmã se envolveu, Sofia. Isso chegou até você agora. Ele olhou para a porta destruída da frente. E eles vão voltar. Sofia olhou ao redor do pequeno apartamento. A fechadura quebrada, os móveis virados, o berço, depois Lily. A resistência dela finalmente cedeu. Por quanto tempo a gente teria que ficar com o senhor? Dante sustentou o olhar dela. Até que ninguém em São Paulo seja burro o suficiente para vir procurar por você. Sofia tinha esperado que a mansão de Dante Moretti parecesse assustadora. Não esperava que parecesse vazia. A mansão Moretti ficava atrás de portões de ferro imponentes, num terreno particular fora do centro de São Paulo. Seguranças armados patrulhavam os jardins, câmeras vigiavam cada entrada, SUVs pretas se enfileiravam na entrada circular. Por dentro, tudo era enorme. Pisos de mármore, tetos altos, lustres de cristal, cômodos grandes o suficiente para engolir o apartamento de Sofia. Ainda assim, não havia fotos de família, nenhum brinquedo de criança, nenhuma risada, nada que sugerisse que alguém de fato morava ali. Sofia ficou parada no hall de entrada, com Lily dormindo contra o peito. É aqui que o senhor mora. Dante tirou o paletó. Sim, sozinho. Os olhos dele encontraram os dela normalmente. Por algum motivo, aquela resposta fez a mansão parecer ainda maior. Dante tinha uma suíte de hóspedes preparada para Sofia e Lily. Em 1 hora, fraldas apareceram, roupas de bebê, remédio, mamadeiras, um berço novo e fórmula suficiente para vários bebês. Sofia encarou os potes enfileirados sobre a cômoda. Dante! Ele levantou o olhar.
Tem 12 latas de fórmula aqui. Eu sei. Ela é um bebê só. Eu sei disso também. Então por que 12? Dante franziu a testa como se a resposta fosse óbvia. Para você não ficar sem. Sofia o encarou. Depois, apesar de tudo o que tinha acontecido naquela noite, ela riu. Dante ficou parado. Era a primeira vez que ele ouvia aquilo. Não uma risada nervosa, não uma risada de constrangimento, uma risada de verdade. E algo naquele som ficou com ele, muito depois de sair do cômodo. Às 2 da manhã, Sofia acordou com um berço vazio. O coração dela parou. Lily. Ela pulou da cama e correu para o corredor. Depois ouviu choro vindo lá de baixo. Sofia seguiu o som até a cozinha enorme e parou. Dante Moretti estava de pé debaixo das luzes suaves da cozinha, vestindo calças pretas e uma camisa branca com as mangas dobradas até os antebraços. Lily estava aninhada, desajeitada, contra o peito dele. Na bancada havia uma mamadeira e 3 colheres de medida diferentes. Dante estava lendo as instruções no pote com a concentração de um homem desarmando uma bomba. Sofia se apoiou no batente da porta. "O que o senhor está fazendo?" Dante se virou. Ela estava chorando. Então o senhor a sequestrou. Eu a peguei no quarto dela. A porta estava aberta. Sofia se aproximou, lutando contra um sorriso. Dante olhou para Lily. Ela está com fome. Sim, eu percebi isso. Sofia olhou para a bancada. O senhor está tentando fazer uma mamadeira há quanto tempo? Dante checou o relógio. 11 minutos. Sofia explodiu em risadas. Dante franziu a testa. Eu comando 17 empresas. Parabéns. Eu consigo fazer uma mamadeira. Com 3 colheres de medida diferentes. As instruções não eram suficientemente claras. Sofia gentilmente tirou o pote das mãos dele. Me dá isso. Os dedos dele se tocaram. Os dois pausaram. Por um segundo inesperado, nenhum dos dois se moveu. Sofia ficou intensamente ciente de quão perto Dante estava. Sem o paletó e os homens intimidantes ao redor, ele parecia diferente. Ainda poderoso, ainda perigoso, mas humano. E Dante estava olhando para ela de um jeito diferente também. Os cachos escuros dela estavam soltos ao redor dos ombros. Ela vestia a mesma camiseta azul surrada com que tinha chegado, esticada suavemente sobre a figura cheia dela. Ela parecia exausta, mas bonita. Dante desviou o olhar primeiro. Sofia preparou a mamadeira e entregou a ele. Aqui. Dante encarou. Você quer que eu alimente ela? Você começou a missão. A sobrancelha dele se ergueu, mas ele pegou a mamadeira. Sofia mostrou a ele como segurar Lily corretamente. Em instantes, o choro parou. Dante olhou para baixo. A mãozinha de Lily se enrolou no dedo dele enquanto ela bebia. Algo mudou na expressão dele. Sofia percebeu. O senhor nunca segurou um bebê antes. Não, nunca. Não. Ela o observou com cuidado. O senhor é surpreendentemente bom nisso. A boca de Dante se moveu levemente. Não conta para ninguém. Sofia sorriu. Estragaria a sua reputação. Imediatamente, pela primeira vez desde que o conheceu, o silêncio entre eles não pareceu desconfortável. Sofia olhou ao redor da cozinha vasta. O senhor realmente mora aqui sozinho. A expressão de Dante ficou distante. Eu aprendi há muito tempo que as pessoas ao meu redor viram alvos. Então o senhor parou de deixar as pessoas chegarem perto. Parecia eficiente. Sofia olhou para Lily descansando em segurança nos braços dele. Não parece muito eficiente hoje à noite. Dante encontrou o olhar dela. Nenhum dos dois sorriu. Alguma coisa tinha mudado entre eles. Os dias seguintes só aprofundaram isso. Sofia descobriu que Dante esquecia de comer quando trabalhava. Dante descobriu que Sofia cantarolava para Lily quando achava que ninguém escutava. Sofia descobriu que ele checava as câmeras toda noite. Dante descobriu que ela recusava deixar os funcionários limparem atrás dela. Aos poucos a mansão mudou. Mamadeiras apareceram ao lado de cristais caros. Um cobertor ficou jogado num sofá que ninguém usava havia anos. O choro de Lily ecoava por corredores acostumados só ao silêncio. E a risada de Sofia alcançava cômodos que Dante tinha parado de entrar. Pela primeira vez em anos, Dante Moretti começou a voltar cedo para casa. Mas enquanto algo caloroso crescia dentro da mansão,
Algo bem mais perigoso tomava forma do lado de fora. Na quarta noite, Dante entrou no escritório e encontrou Luca esperando. Havia uma pasta sobre a mesa. O que você achou? A expressão de Luca era sombria. A Natalie Bennett não só trabalhava para os Belandi. Ele abriu a pasta. Ela copiou os registros financeiros deles antes de desaparecer. Os olhos de Dante se estreitaram. Quanto? O suficiente para destruir eles. Luca colocou várias fotografias sobre a mesa. Transferências bancárias, empresas de fachada, funcionários subornados. Nomes. Dante os estudou. Onde está a prova? A gente não sabe. Luca pausou. Mas os Belandi acham que a Natalie deu para Sofia. Dante olhou em direção ao corredor. A risada de Sofia vinha fraca de outro cômodo. A mandíbula dele travou. Ela não sabe de nada. Talvez não. Luca colocou uma última fotografia sobre a mesa. Mostrava Natalie saindo de uma propriedade dos Belandi 3 meses antes. Ela carregava Lily, e ao lado dela estava um homem que Dante reconheceu imediatamente. Dante pegou a fotografia devagar. A expressão dele escureceu. Isso é impossível. Luca assentiu. Foi o que eu pensei. O homem parado ao lado de Natalie era Adrian Belandi, o filho mais velho do rival mais perigoso de Dante. E de acordo com tudo que Dante sabia, Adrian Belandi tinha sido assassinado 3 meses antes. Na mesma semana em que Natalie Bennett desapareceu, Dante olhou em direção à porta. De repente, uma pergunta importava mais do que todas as outras. Quem exatamente era Lily Bennett? Dante encontrou Sofia na biblioteca com Lily adormecida sobre o peito. Ele colocou a fotografia sobre a mesa. Sofia. Algo na voz dele a fez levantar o olhar na hora. O que aconteceu? Você conhece esse homem? Sofia estudou a fotografia. Natalie estava parada do lado de fora de um prédio com Lily nos braços. Ao lado dela estava Adrian Belandi. O rosto de Sofia mudou. Sim. Dante ficou parado. Você conhece ele? Minha irmã o chamava de Adrian. Eu o conheci 2 vezes. A Natalie disse que ele era namorado dela. Dante e Luca trocaram um olhar. Sofia percebeu. O quê? Dante puxou a cadeira em frente. O nome dele era Adrian Belandi. Sofia franziu a testa. Belandi? Ele era o filho mais velho do Carlo Belandi. O nome não significava nada para ela. Dante continuou. O Carlo controla uma das maiores organizações criminosas de São Paulo. Sofia apertou os braços ao redor de Lily. E o Adrian era o herdeiro dele. Sofia o encarou. Era? Dante hesitou. O Adrian foi assassinado 3 meses atrás. O cômodo pareceu se inclinar debaixo dela. 3 meses. A mesma semana em que Natalie desapareceu. Sofia olhou para Lily. Não. Dante se inclinou para a frente. Sofia, o Adrian pode ser o pai da Lily. Eu não sei. Pensa. A Natalie nunca me disse quem era o pai da Lily. A voz dela quebrou. Lily se mexeu. Sofia imediatamente baixou a voz e a balançou. Dante observou o medo se espalhar pelo rosto dela. Então o celular dele tocou. Luca atendeu no lugar dele. A expressão dele endureceu. Chefe, Belandi. Dante pegou o telefone. Moretti. A voz de um homem mais velho veio do outro lado. Você tem algo que pertence à minha família. Os olhos de Dante se moveram em direção a Lily. Pessoas não são propriedade, Carlo. Sofia empalideceu. A voz continuou. A mulher Bennett é irrelevante. Me devolve a minha neta. A expressão de Dante ficou fria. Ali estava. A confirmação. Lily não estava simplesmente ligada aos Belandi. Ela era filha de Adrian Belandi. E com Adrian morto, ela era a única herdeira dele. Você mandou homens invadirem o apartamento da Sofia Bennett, disse Dante calmamente. E agora liga para minha casa fazendo exigências. Ela tem outra coisa que me pertence. O quê? Pergunta para a irmã dela. A ligação terminou. Dante baixou o telefone. Sofia o encarou. O que ele quer? Dante olhou para Lily. Ela. Sofia se levantou na hora. Não. E alguma coisa que a Natalie levou antes de desaparecer. Eu não tenho nada. Eu acredito em você. Então por que estão vindo atrás de mim? Porque não estão. Sofia franziu a testa. Os olhos de Dante endureceram. Eles querem você apavorada o suficiente para entregar a Lily. Ele explicou o que Luca tinha descoberto.
Adrian tinha se casado secretamente com Natalie meses antes da morte dele. O casamento tinha sido deliberadamente escondido de Carlo Belandi, mas era legal. E Adrian tinha estruturado várias participações legítimas da família, de forma que, se algo acontecesse com ele, a esposa e a filha herdariam o controle acionário dele. Lily não era simplesmente neta de Carlo. Ela valia centenas de milhões de reais e o controle de empresas que os Belandi usavam para esconder a fortuna criminosa. Sofia olhou para o bebê adormecido, incrédula. Ela tem 3 meses. Para você. A voz de Dante endureceu. Pro Carlo Belandi, ela é uma herança. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. E a Natalie? Dante olhou para a fotografia. Eu acho que ela descobriu quem matou o Adrian. Silêncio. Então Sofia sussurrou. Foi por isso que ela fugiu. Dante assentiu. E antes de desaparecer, ela copiou os registros financeiros dos Belandi. Prova que pode enterrar o Carlo e metade da organização dele. Mas ela nunca me deu nada. Pensa na noite em que ela deixou a Lily. Sofia fechou os olhos. Ela chegou apavorada. Tinha a bolsa de fraldas, as roupas da Lily, as mamadeiras. Ela parou. Dante percebeu. O quê? A fórmula. O que tem ela? Sofia olhou para ele. A Natalie trouxe vários potes. Ela me disse para não jogar fora até que estivessem completamente vazios. A expressão de Dante mudou. Onde eles estão? Um ainda está no meu apartamento. Luca já estava pegando o celular. Dante o deteve. Ninguém vai sozinho. Manda uma equipe. Menos de 1 hora depois, uma SUV preta entrou na propriedade Moretti. Um dos homens de Dante trouxe uma sacola de evidências lacrada com um pote comum de fórmula infantil, a mesma marca que Sofia tinha tentado devolver. Dante colocou sobre a mesa. Sofia ficou de pé ao lado dele. Eles tiraram a tampa. Nada. Fórmula. Os ombros de Sofia caíram. Eu disse para o senhor. Espera. Dante virou o pote de cabeça para baixo. O fundo era anormalmente grosso. Ele pegou uma faca e trabalhou com cuidado ao redor da base de plástico. Um compartimento escondido se soltou. Sofia parou de respirar. Dante o puxou. Algo pequeno caiu sobre a mesa dele. Um cartão de memória. Ninguém falou. Sofia o encarou. A Natalie escondeu isso. Dante pegou o cartão. Luca inseriu num notebook criptografado. Arquivos apareceram. Centenas deles. Registros bancários, fotografias, gravações de áudio, pagamentos a funcionários corruptos e um vídeo. Luca abriu. Natalie apareceu na tela. Sofia cobriu a boca. A irmã dela parecia apavorada, mas viva, pelo menos quando a gravação tinha sido feita. Natalie encarava diretamente a câmera. Se você está vendo isso, o Adrian está morto, e eles estão vindo atrás da Lily. Sofia começou a chorar. Dante se aproximou. A gravação de Natalie continuou. O Carlo acha que o Adrian traiu a família por minha causa. Ele não traiu. O Adrian descobriu o que o pai dele estava fazendo. Ele ia expor tudo. Natalie olhou por cima do ombro antes de continuar. O Carlo mandou matar o próprio filho. A expressão de Dante ficou mortal. E agora ele precisa da Lily. Sem ela, ele não consegue recuperar legalmente o controle das ações do Adrian. Sofia agarrou o braço de Dante. Então Natalie disse algo que silenciou todo mundo. Sofia, se isso chegar até você, eu sinto muito. Sofia se aproximou da tela. Eu estou viva. Os joelhos dela quase cederam. Dante a segurou. Natalie continuou. Eu tive que desaparecer porque a Lily estaria mais segura se o Carlo acreditasse que eu estava morta. Mas eu deixei tudo que você precisa para destruir ele. A gravação terminou. Sofia ficou parada, congelada, encostada em Dante. A irmã dela estava viva em algum lugar, e por 3 meses ela tinha protegido um segredo capaz de destruir o Império Belandi sem nem saber. Dante olhou para o cartão de memória, depois para Lily. Por fim, para Sofia. Isso termina agora. Sofia enxugou as lágrimas. Como? O olhar de Dante ficou assustadoramente calmo. O Carlo Belandi quer a prova dele. Ele fechou o punho ao redor do cartão de memória. Eu vou dar a ele um motivo para vir buscar pessoalmente. Até a meia-noite, Dante tinha transformado o maior segredo dos Belandi na queda deles. Cópias das provas de Natalie
foram enviadas a investigadores federais, jornalistas de confiança e advogados que passavam anos tentando ligar Carlo Belandi às empresas legítimas dele. Transferências bancárias, empresas de fachada, pagamentos de suborno e a gravação provando que Carlo mandara matar o próprio filho. Não havia mais nada que Carlo pudesse destruir indo atrás de Sofia. Mas Dante queria mais uma coisa, Natalie. A informação escondida no cartão de memória continha um rastro de contato criptografado. Luca o seguiu. Ao amanhecer, tinham uma resposta. Ela está viva, disse Luca a Dante. Sofia se levantou de um salto. Onde? Minas Gerais, uma cidade pequena no interior, perto de Belo Horizonte. Ela tem vivido sob outro nome. Sofia cobriu a boca. Por 3 meses, ela tinha imaginado todo o final possível. Nenhum deles incluía ver a irmã de novo. Dante organizou tudo, sem escolta policial, sem reunião pública, só segurança Moretti e um veículo particular. Quando Natalie finalmente atravessou as portas da mansão de Dante naquela noite, Sofia parou de respirar. A irmã dela parecia mais magra, exausta, apavorada, mas viva. Sofia correu. As irmãs colidiram no meio do hall de entrada. Sofia soluçou no ombro de Natalie. Você me deixou. Eu sei. Você me deixou pensar que estava morta. Eu sinto muito. Então Natalie viu Lily. O rosto dela desmoronou. Sofia colocou o bebê nos braços da mãe. Natalie segurou a filha pela primeira vez em 3 meses e chorou. Dante observava do outro lado da sala. Ele deveria ter se sentido satisfeito. A ameaça estava terminando. A organização de Carlo Belandi estava desmoronando. As contas dele tinham sido congeladas. Vários dos homens mais próximos dele tinham se voltado contra ele assim que as provas se tornaram públicas. E a polícia tinha informação suficiente para garantir que o que restasse do império dele fosse desmantelado peça por peça. Sofia estava segura. Lily estava segura. Natalie estava em casa. Dante tinha conseguido o que pretendia. Então por que a vitória parecia uma perda? 3 dias depois, Sofia arrumava a mala. Ela dobrou a camiseta azul surrada e colocou dentro. A mesma camiseta que ela vestia na tarde em que conheceu Dante. A vida dela tinha mudado completamente desde então. Natalie tinha acesso ao patrimônio legítimo de Adrian. Agora Sofia não precisaria mais se preocupar com aluguel, compras ou se Lily teria fórmula suficiente. Pela primeira vez em meses, ninguém precisava de Dante Moretti para salvá-los. Sofia deveria estar feliz. Em vez disso, cada peça de roupa guardada fazia o peito doer. Uma batida veio na porta. Dante estava ali. Os olhos dele foram até a mala. Você está indo embora. Não era uma pergunta. Sofia assentiu. A Natalie achou um lugar pra gente enquanto tudo se resolve. Dante entrou. Você poderia ficar aqui. Sofia sorriu tristemente. A gente já invadiu a sua vida o suficiente. Você não invadiu nada, Sofia. Você acha que eu quero essa casa vazia de novo? Sofia parou. Dante enfiou a mão no paletó. Colocou um papel dobrado sobre a cômoda. Sofia reconheceu na hora. O cupom do supermercado. O senhor guardou isso? Sim. Por quê? Dante olhou para o cupom por um momento. Porque naquela tarde, eu entrei num supermercado esperando gastar 5 minutos comprando café. O olhar dele voltou para ela. Aí eu vi uma mulher devolvendo a própria comida porque um bebê precisava de remédio. Sofia engoliu em seco. Eu achei que o senhor fosse teimoso. Eu sou teimoso. Eu sei. Um sorriso leve tocou a boca dele. Depois desapareceu. Por anos, Sofia, eu me convenci de que ficar sozinho era o preço de manter todo mundo em segurança. Ele se aproximou. Eu tinha dinheiro, casas, homens que morreriam por mim, um império que as pessoas temiam. A voz dele amoleceu. E nada disso fazia aquela casa parecer um lar. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Dante olhou em direção ao corredor. Havia brinquedos de bebê no chão, uma mamadeira sobre uma mesa antiga, evidência do caos que tinha invadido a existência perfeitamente controlada dele. Eu comecei a voltar cedo para casa porque você estava aqui. Sofia o encarou. E eu comecei a esperar ansioso para ouvir a Lily chorar. Ela riu através das lágrimas. Essa deve ser a declaração de amor mais estranha que eu já ouvi.
Dante ficou parado. Amor? Sofia percebeu o que tinha dito. Mas Dante deu um passo mais perto. Sim. A mão dele se apoiou gentilmente contra o rosto dela. É exatamente isso. A respiração de Sofia falhou. Eu te amo. As palavras soaram quase estranhas vindas de Dante Moretti, mas não havia hesitação por trás delas. Eu não quero a sua gratidão. Eu não quero você aqui porque eu te protegi. O polegar dele deslizou embaixo do olho dela. Eu quero você aqui porque, em algum momento entre te ver, discutindo comigo sobre compras, e te encontrar rindo de mim, enquanto eu tentava fazer uma mamadeira, eu parei de querer ficar sozinho. Sofia sorriu. O senhor era péssimo fazendo aquela mamadeira. Eu melhorei. Um pouco. Dante riu. Sofia raramente tinha ouvido aquele som. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, depois o beijou, devagar no começo. Os braços de Dante envolveram a cintura cheia dela, puxando-a mais perto, e por uma vez, o homem que controlava metade de São Paulo se permitiu abraçar algo sem pensar em como poderia perdê-lo. A mala ficou aberta, mas Sofia nunca terminou de arrumar. Meses depois, Dante entrou no mesmo supermercado. Dessa vez, ninguém chorava no atendimento ao cliente. Sofia caminhava ao lado dele, enquanto Lily sentava feliz no carrinho. Natalie tinha reconstruído a vida e permanecia próxima da filha. Sofia, por sua vez, tinha se tornado a segunda mãe de Lily. Eles chegaram ao corredor de bebês. Sofia pegou um pote de fórmula. Dante tirou da mão dela. Depois colocou outro no carrinho. E outro. No sexto pote, Sofia segurou o pulso dele. Dante. Ele olhou para ela. Ela não precisa de 6. A gente não vai ficar sem de novo. A gente tem 4 em casa. 6 a mais é mais seguro. Sofia o encarou. O temido Dante Moretti a encarou de volta com total seriedade. Então Sofia começou a rir. Lily se juntou a ela com um gritinho de alegria. Dante balançou a cabeça, mas um sorriso o traiu. Uma vez, o silêncio seguia Dante Moretti para onde ele fosse. Agora havia risada. Um bebê estendendo os braços de dentro de um carrinho e uma bela mulher plus size ao lado dele, provocando-o por comprar fórmula demais. Dante tinha entrado naquele supermercado meses antes, achando que já possuía tudo que um homem poderia precisar. Estava errado. Aquele gesto não tinha mudado só a vida de Sofia. Tinha mudado a dele também. E pela primeira vez em anos, Dante Moretti não estava mais sozinho. Se a história de Dante e Sofia te fez assistir até o final, mostre um pouco de amor clicando no like e se inscrevendo no canal para mais histórias poderosas de romance com máfia, cheias de perigo, paixão e amor inesperado. E antes de você ir, deixa nos comentários o seu país ou cidade. Eu adoraria ver de onde todo mundo está assistindo.